Diga prosperidade na sua família. É isso que Deus quer, prosperar as nossas casas, amém? E lá em Josué capítulo 1, versículo 8, ele repete uma palavra muito forte. Irmãos, olha aqui para mim. O desequilíbrio financeiro, ele é a causa dos maiores conflitos no lar. Uma família que não tem saúde financeira é uma família em crise. E quando a gente vê Deus querendo ministrar a igreja sobre prosperidade familiar, é Deus querendo que a nossa família tenha saúde, equilíbrio financeiro, estabilidade financeira, e para que a gente tenha uma família abençoada, amém? Uma família forte. E lá em Josué capítulo 1, versículo 8, ele diz: não cesse de falar do livro dessa lei, antes medita nele de dia. Ele repete aquela fórmula do Salmo 1, do Salmo 1. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Aí que é o versículo que vai fundamentar o nosso tema. Então farás prosperar todos os teus caminhos. Quantos querem prosperar em todos os seus caminhos? E aí ele diz: tu vai prosperar e tu vai ser bem sucedido. Diga para o seu irmão: você vai ser bem sucedido. Além de próspero, você vai ser bem sucedido. Tudo que você empreender não vai ter prejuízo. Eu vi eu contei no devocional, mas eu vou repetir. Um camarada lá que ele era sem instrução, sem família, porque quando a pessoa é próspera, o cara sempre não tem a família que ajudou. Mas a maioria das pessoas prósperas, irmãos, elas tiveram a ajuda de Deus, amém? E foram perseverantes, persistentes. E eu queria falar aqui, hoje, são 10 passos para você ir para um tempo de prosperidade na sua família, amém? Mas hoje eu vou falar de 3, que vai ser uma série. Vamos ver se a gente chega nos 10 passos. Mas se a gente fizer esses 3 aqui, a gente já começa a desfrutar de uma prosperidade. O primeiro deles é que a prosperidade do ser vem antes do ter. Diga, ser vem antes do ter. Embora a gente viva numa sociedade capitalista, que a gente vira uma mercadoria, né? E a gente fornece, o nosso capital é a nossa mão de obra, e a gente é coisificado. Mas no reino de Deus, eu e você não somos uma coisa, nós somos a imagem e semelhança de Deus, amém? Aí seja próspera a tua vida, assim como próspera a tua alma. Se tivermos uma alma próspera, irmão, se a gente saber que as coisas não podem possuir a gente ser possuído. Escuta aqui essa história, é muito interessante. Eu chorei e ela me comove, essa história. O menino e o carro, né? O menino e o carro, eu vou contar 2 histórias. O menino e o carro, e o menino e a flor azul. Mas o menino e o carro, o pai dele comprou um carro 0 km. Eu já comprei um carro 0 km já. Um saco, assim, cheiroso. E aí o garotinho foi lá e pegou um ferro e riscou a porta do carro do pai. O pai, enfurecido, foi bater no filhinho lá de 3 anos e bateu a porta do carro. E o dedo da criança estava lá e cortou o dedo da criança lá, do filho dele de 3 anos. E aí ele foi para o hospital levar o filho. E o dedo da criança de 3 anos tinha sido decepado, né? Cortado. E aí, depois daquele procedimento lá, médico, o garotinho olhou para o pai e disse: pai, quando meu dedo crescer, eu não vou mais arranhar o seu carro. E aí eu chorei demais ouvindo isso, irmãos.
Porque o dedo dele não ia crescer, o carro não vale nada. E às vezes a gente lembra da ministração da semana passada, da oferta? Toque de Midas, né? O cara, tudo que tocava virava ouro. Foi tocar na filhinha dele, virou ouro. O ouro não valia nada. Diga, o ser vem antes do ter. Diga, prosperidade não é coisas. Prosperidade está na tua alma, está naquilo que você tem o valor próprio, que você valoriza a sua família, irmãos. É a coisa mais importante. Outra história que eu vou ilustrar nesse ser vem antes do ter. A mãe chegou em casa do trabalho, atarefada, e aí ela entra em casa e o garotinho entra e dá um susto nela. O filhinho dela dá um susto nela. Essa é a história do menino e a flor azul. E aí quando ela pega o susto, ela derrama lá uma bebida, não sei se era chá ou era leite que ela estava tomando. E aí cai, e aí ela, menino, por que tu me deu um susto? E ela esculhamba o meninozinho lá. Seu abestalhado aí, que isso não acontece, né? Isso não existe, né? Essa coisa que seu isso, seu aquilo, não posso nem falar besteira aqui, né? E aí o garotinho fica todo. E aí ela vai, toma um lanche dela lá, vai andando pela casa. Quando ela olha, ela vê um maço de flores azuis espalhados perto da porta. E ela olha e uma carta perto daquele buquê de flores. E aí ela pega a carta e vai ler e diz a carta: mãe, a senhora é a mulher mais bonita do mundo. E aí eu fui pegar essas flores azuis para a senhora, porque eu lhe amo muito. E a senhora é a pessoa mais importante da minha vida. E é o menino e a flor azul. E ela vai atrás do filhinho dela toda sem saber o que fazer, né? E aí ela chega com ele e diz: filho, eu encontrei isso aqui, que eram as flores azuis. E aí o garotinho, sem jeito, né? Ainda meio frustrado, traumatizado pela bronca que ele levou, ele levanta, né? E ela diz: meu filho, eu te amo. E eu amei essas flores azuis. Perdoa a sua mãe pela brutalidade, pela ignorância e pela falta de paciência. Irmãos, se a gente não tiver a prosperidade de chegar na nossa casa e dar a atenção para a nossa maior riqueza, às vezes a gente dá atenção para trabalho, coisa que daqui a pouco você vai se aposentar lá, ninguém vai lembrar de ti. É ou não é? Tu vai ser uma peça substituída. Mas dentro da tua casa, irmãos, não tem como substituir um pai, não tem como substituir um filho, não tem como substituir um ente sagrado ali que compõe a nossa família. Diga para o seu irmão: o ser vem antes do ter. Eu sou milionário, irmãos. Eu sou milionário. Diga para o seu irmão: eu sou mais do que milionário, sou trilionário. Eu não tenho nem condição de valorar a riqueza que eu tenho, que é meus filhos, que é minha esposa, que é meu pai, minha mãe. Amém? Quantos podem dar um aplauso ao Senhor Jesus? Tem muita gente doido para conquistar coisas que não tem nenhum sentido, irmão. E machucando e maltratando seus filhos, maltratando. Falo mais com a gente que é macho, né? Que acha que a gente bancando vai ser aquilo. Dentro da igreja a gente até recebe princípios que nos dão uma maturidade. Amém? Quantos estão entendendo essa prosperidade, irmão?
Eu vou falar de prosperidade verdadeira, não é dessa miguelagem aí do mundo, não. E aí, queridos, esse negócio está fechando aqui meu esboço. Ó. Meu Deus, eu vou tirar esse negócio. Então, a prosperidade do ser. Em primeiro lugar, a prosperidade do ser começa com o padrão de Deus lá das bem-aventuranças. Quer ser feliz? Está lá as beatitudes, a felicidade santa, sagrada. Bem-aventurado. Mais do que feliz. Aí ele vai e elenca lá a configuração da verdadeira felicidade. Tem muita gente, irmãos, que não vai se satisfazer. Porque coisas não satisfazem. Mais do que feliz, vamos ler aqui, Mateus 5. Mais do que feliz, bem-aventurado. Sentou-se Jesus, vendo a multidão, e diz: bem-aventurado, versículo 3, os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mais do que feliz, os que choram, porque serão consolados. Ontem a gente assistiu um filme da Netflix, que tem uma lição boa, mas impressionante como não dá para a gente assistir. Tem ideologia de gênero, tem tudo lá dentro, né? Mas tem uma coisa boa. E eu assisto e eu choro, irmão, eu sou chorão. E aí a Esté e a Christian, papai tá chorando aí, e eu em lágrimas lá. Eu disse, porque Deus fala comigo até assistindo essas porcarias da Netflix. Irmãos, para mim tudo é espiritual, tudo Deus está falando comigo. Porque quando você tem uma consciência espiritual ativada, você anda na dimensão de Deus. Você acorda de manhã e você, Deus, obrigado por esse dia. E aí você pega uma palavra e diz, Espírito Santo, eu estou aqui para ouvir a tua voz para esse dia. Meu espírito está vivo, Senhor, e eu vou ouvir a tua voz. Amém? E aí, cara, tu vai andar na voz de Deus o dia inteiro. É ou não é? Não é religião, irmão, é relacionamento. Deus fala. A gente que não ouve, porque a gente está muito materialista, muito na lógica, na minha capacidade humana de resolver meus problemas, mas ninguém resolve, irmão. Sozinho, sem mim, Jesus disse, nada podeis fazer. Mas ele disse, aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e fará obras maiores, porque eu vou para o Pai. Quantos podem dar um aplauso ao Senhor? Jesus está contigo, e você é capaz de fazer. O salmista diz, em Deus, nós faremos proezas. É em Deus. E aí, queridos, eu não vou ler que é muita coisa. As bem-aventuranças, o caráter de um verdadeiro cristão. Amém. A maturidade. Os humildes de coração, os mansos, porque herdarão a terra. E está ali tudo detalhadinho. E eu vou dizer, Jesus, eu quero teu caráter em mim. Diga, eu estou aqui na terra para me ser restaurado a imagem de Deus que Adão perdeu. E qual é a imagem de Deus? É o caráter de Cristo em nós. E qual é o caráter de Cristo em nós? É o comportamento dos frutos do Espírito. É o comportamento das bem-aventuranças, amém? É o comportamento, pastor, está muito complexo ainda. É o comportamento do amor verdadeiro, do amor ágape, do amor de Deus. Não é esse amor humano, carnal. Amém? E aí, queridos, quando você está nessa prosperidade, segundo o ser, você anda nessa felicidade que independe de circunstâncias. Pode estar tudo bem, você está prosperando, com a conta bancária bamburrando, com as contas tudo paga em dia, antecipada, e aí você está feliz.
Mas também na hora que tu tá liso, na hora que tu tá, meu irmão, correndo da sala para a cozinha, sem saber como é que vai fechar aquele mês. Independente das circunstâncias, você tá dizendo, eu tô feliz, e o cara, esse bicho tá doido, devendo Deus e o mundo. Mas você tá em paz. A paz que excede todo entendimento guardará os vossos corações em Cristo Jesus. Amém? E aí, meus amados, ele diz mais: a pessoa que tem a prosperidade do ser, ela faz o seguinte, ela busca a prosperidade sempre com ambições do céu. Colossenses 3, de 1 a 3, se vocês já ressuscitaram com Cristo, buscai as coisas que são lá do alto, onde Cristo vive, e vocês estão assentados com Cristo em Deus. Então não fique fixado nas coisas aqui da terra, carnais, temporárias, mas se fixem nas coisas do céu, nas coisas lá do alto, não nas que são de baixo. Diga para o seu irmão: prosperidade do ser é eu buscar minha prosperidade aqui na terra, mas sempre com ambições celestiais. A vontade de Deus é soberana na minha vida. E o que mais sobre a prosperidade do ser? Diga: a prosperidade do ser só tem sentido segundo Paulo instrui Timóteo. Pastor Eric sempre falava disso aqui, mas vale a pena ler de novo, né? 1 Timóteo 6, de 6 a 10. De fato, 1 Timóteo 6, de 6 a 10. Beber uma água enquanto coloca aí. Quantos estão sendo enriquecidos aí de prosperidade? Amém? Ele diz: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em muitas tentações e ciladas, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, os quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Para encerrar, prosperidade do ser, que é o primeiro princípio. Irmão, isso é o princípio de Jó. Jó perdeu tudo. E o diabo disse: ele vai amaldiçoar, ele vai murmurar. E a Bíblia diz que Jó disse: eu nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei, bendito seja o nome do Senhor. O Senhor deu, o Senhor tomou. Amém? E aí, queridos, ele diz aí, ó, fica doido, o cara que quer ficar rico. Irmãos, é uma grande verdade. A pessoa perde a saúde dela para ganhar dinheiro, depois ela fica milionária e o dinheiro dela não consegue recuperar a saúde dela. É ou não é? Fica doido. Eu tenho que ter aquele carro, aquela casa. Tem, irmão, vai ter, te acalma, relaxa. Mas tem gente que está assim, possuído pelas coisas. É ou não é? Ou estou falando alguma bobagem? Vai começar aí o consumismo. Uma vez em final de ano, eu não gosto de negócio de confraternização com... Meu nome? Amigo oculto, amigo secreto. Porque o cara ganha um presente, aí ele fica com raiva porque ele deu um presente caro, ele queria do mesmo. E a última vez deu uma confusão, eu digo: meu irmão, nunca mais eu entro nisso. Porque para mim o presente, e eu ganhei um top, eu devolvi. Aquele presente, camisa top. Aí começou a reclamação dentro da igreja. Aí eu disse: irmão, para mim ali é amigo secreto, né? Que na igreja tudo tem um secretismo, né? A gente santifica, né? Amigo secreto. Eu disse: irmão, presente para mim é detalhe. Presente é a tua presença. Eu amo você, não é o que tu vai me dar, o que eu vou te dar, ou o que fulano vai dar. É um detalhe para a gente estar junto.
Mas isso aí, meu amigo, não invente para mim, que isso aí eu tô com trauma. Porque eu digo, se eu tiver milionário, eu vou dar o melhor presente para cada um que eu puder. Mas tem um irmão lá que está humilde, que está num aperto financeiro, aí ele fica se sentindo oprimido. Quem dera que todo mundo fosse rico na igreja, né? Tem uns que têm condição financeira boa, tem outros que estão lutando para comer, meu amigo. É ou não é assim a vida, a realidade? Aí o camarada que tem, é que nem a viúva pobre, né? Ela deu tudo que ela tinha, a mais rica que tinha ali, espiritualmente falando. E os caras que davam, os ricão que davam, olha aí, ó, o meu aqui, ó. Aí Jesus está dando a sobra dele, é o resto, a migalha. Ela deu tudo. Ela que é a milionária aqui. Esses aí, que humanamente são os milionários, são miseráveis, pobre, que nem Jesus fala para a igreja do Apocalipse: tu és cego, pobre e nu, você tem que comprar ouro, tu está pobre. E quero te dizer, a pobreza que eu estou falando aqui é a pobreza da materialidade, o cara que só tem dinheiro, que só vive para o dinheiro, só vive para mamon, amém? Mas diga para o seu irmão, você é rico, você vive para Deus, e as prosperidades que o Senhor tem para derramar na tua vida, irmão, te acalma, vai vir a provisão. Ele é Deus Todo-Poderoso, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir todas as tuas necessidades em Cristo Jesus, amém? É necessidade, não é vaidade. Tem muita gente que quer ostentar, é para mostrar para os outros, irmão, não precisa. Amém. Estou com 40 anos, isso é coisa de menino que fica, olha aqui meu carrinho, olha aqui o meu. Não, é para você usar, usufruir, desfrutar do seu melhor, amém? Eu vou falar depois da inveja também, que é outro pecado. Quem perde, né? 2, 3, 7, 8. Eu estou até dizendo minha senha aqui, ó. Meu Deus do céu. Mas não é do dinheiro não, irmão. Vamos para o segundo princípio. Diga para o seu irmão aí: prosperidade do ser vem antes do ter. Tem gente com dor, irmão, porque ele se doou totalmente por dinheiro. E está com dor até no cabelo dele. Não sei se existe dor no cabelo, né? Mas até o cabelo dele dói. Ele tem que tomar não sei quantos remédios para ele dormir. Mas aqui não, aqui só tem gente que se doa para Deus e vai viver uma prosperidade saudável, amém? Você que está na internet aí, receba essa palavra, você é próspero. Segundo princípio de prosperidade na família: aprenda a sonhar grande. Mas seja humilde para começar pequeno. Tem muita gente que é megalomaníaco, não é? Só quer, fala só de grandeza e tal, mas não tem a humildade de dar o passo a passo ali, nos humildes começos. E aí, tem gente também que limita Deus. Ai, pastor, é o meu negocinho aqui, é pequenininho, tudo. Não, irmão, Deus é grande. Amém? Deus tem coisas grandes. Ele diz aqui, ó: invoca-me e eu te responderei. Jeremias 33, 3. Invoca-me, clama a mim e eu te responderei, e eu te anunciarei coisas grandes e ocultas que tu não sabe. Eu falando daquele irmão, né? Que ele é um exemplo muito poderoso. Um irmão americano, né? Ficou milionário. O cara teve o primeiro calçado, não sei se era tênis ou sandália, com 12 anos. O cara com 12 anos teve o primeiro, andava descalço. Estudou até a 5ª série. E o cara se tornou milionário. E ele nunca dava um tiro errado. E aí perguntaram para ele: por que tu prospera tanto e não tem prejuízo, todos os teus negócios? E aí ele disse: eu tenho lá na minha casa um aposento, que quando vem algum negócio para mim, antes de eu dar andamento ali, fechar ou não fechar, eu vou para a presença de Deus, eu vou clamar, para Deus me dar a direção.
E a minha cabeça muitas vezes diz: ó, esse aí é um negócio que tu vai ficar com grande lucro, que tu vai ter um bom proveito financeiro. Mas mesmo assim, eu não decido segundo a minha avaliação humana ali, meus critérios humanos. Eu vou para lá e oro. E fico lá diante de Deus. E aí Deus fala comigo. E às vezes Deus diz vai e fecha. Às vezes Deus diz não fecha. Que parece que eu estou sendo bobo, estou perdendo o negoção. E tem outros que na minha cabeça aquilo ali vai dar errado, vai dar prejuízo, vai dar ruim. Mas aí eu vou lá para o meu lugar de oração e passo o dia. Irmãos, olha aqui para mim. Você sabe esperar em Deus? Como é que eu espero em Deus, pastor? Vai lá para a oração. E Deus vai falar ao teu espírito. Eu falei no devocional aí. Qual é o papel do profeta na antiga aliança? Era dar direção, era revelar a vontade de Deus. Por quê? Porque só poucos privilegiados, que eram os profetas, os reis e os sacerdotes, que tinham uma porção do Espírito Santo e que tinham acesso à vontade de Deus. Na nova aliança não, acabou isso. Cada filho de Deus tem o Espírito de Deus, e o Espírito de Deus fala com o nosso espírito. E o profeta no Novo Testamento, isso é para confirmação, ele não é para dar direção para ninguém não. Você quer direção de Deus, vai orar, vai esperar em Deus. Como que ele fala, pastor? Como é que Deus fala então, meu irmão? Ele fala na tua personalidade, ele fala contigo da maneira que ele sabe falar. Ele fala comigo de um jeito, com um irmão aqui de outro jeito, com outro irmão aqui de outro jeito, mas sempre com uma convicção no espírito, no interior. Deus falou comigo. Amém? Só que a gente às vezes quer ir lá e já, não, eu vou. Jejum, né? A gente não jejua, a gente já vai logo. Cara, o jejum não vai mudar Deus. Diga, jejum não vai fazer Deus te amar, mais ou menos. Deus já me ama, já te ama. O jejum vai mudar a minha natureza. Em vez de eu estar pensando só em comida que eu gosto, eu vou estar com o meu espírito mais ativado. O cara fica ali meio, irmão, faça o jejum, fica câmera lenta. Primeiro vem, parece que o cara vai morrer, é ou não é? O cérebro começa a entrar em desespero. Ele, tu tá tonto, tu tá com, parece que vem uma febre, tu quer deitar, mas é a carne morrendo, irmão. E o espírito começa a reinar. E aí Deus vai começar a falar: Pedro, x-tudo depois do culto, não. Aí, pizza, família, não. Vou buscar direção de Deus. E aí, queridos, esse é o segredo. Porque lá, por que eu estou falando isso? O que é que isso tem a ver, pastor? Diga, Deus vai falar coisas grandes para você, sonhos grandes, mistérios, que Ele não quer que fique no nível, no campo do mistério, Ele quer revelar. Deus não é Deus. Meu irmão, eu dou o segredo da minha vida, tudinho, aquilo que eu errei, que eu fiz mesmo, besteira. Vou falar outra coisa aqui que não deve, né? Aquilo que eu fiz bobagem, isto é assim, minha filha, Davi é assim, 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 assim. 40 quilômetros de rodada e bem rodado. Eu sei para onde que é o caminho errado, mais do que tu imagina. E aí, querido, Deus vai te dar sonhos grandes. Mas diga, a grandeza do serviço. Você tem que ser fiel no pouco. Tem muita gente que quer, não, eu quero uma empresa já aqui, ó. Eu quero ser o gerente de uma empresa zona. Ele não cuida nem da família dele, ali do rancho dele, não sabe nem como é que está lá o orçamento familiar, e ele quer administrar milhões, né? Meu irmão, tu sabe nem teu orçamento mensal, tu quer administrar milhões. Sabe que é um fluxo de caixa, vai estudar, irmão. Inteligência financeira, ser fiel no pouco. E sobre o muito eu te colocarei. Sonhe grande, mas seja humilde para começar pequenininho, vendendo lá aquele pouquinho, fazendo cliente, ligando, visitando.
É ou não é uma palavra de prosperidade, irmão? Não, eu quero ser rico, milionário. Estuda de domingo a domingo, irmão. Para concurso não, estuda o teu negócio, o teu ramo. Estuda os fornecedores. Estuda os clientes, qual é o maior problema deles. Tenta ajudar. Meu irmão, diga, só vai prosperar. Isso até o mundo do empreendedorismo. Quer ficar milionário? Resolve o problema de muita gente. Seja uma bênção. Abraão, ser tu uma bênção, né? O que é ser uma bênção? É resolver as coisas, irmão. É resolver problema. Digo, o problema é a maior porta de prosperidade que existe. Quer ganhar dinheiro? Identifica um problema e resolve ele, que tu vai ser recompensado. Diz o Mike Murdock, né? Por trás de todo problema existe uma recompensa que se chama salário. Você vai ser remunerado pelo grau de dificuldade das pessoas que você resolve. Se o problema é muito simples, vai ganhar pouco. Se o problema é muito complexo, vai ganhar mais. E aí, querido, seja fiel no pouco. Deixa eu só verificar aqui. Rapaz, a palavra está fluindo. A gente cantou, fez tudo aqui, né? Mas eu vou para um lado pesado aqui do game, ó. Esse jogo é pesado da prosperidade. E aí ele diz, irmãos, Zacarias 4:10, vale a pena você ler, grifar na sua Bíblia e ler. Toda vez que tu estiver sentindo pequeno, tu estiver no teu negócio lá desanimado, ele diz, quem despreza o dia dos humildes começos, não vai usufruir do Zorobabel ali, que é um tipo de Cristo ali, da conquista, do milagre. Não despreza o dia do humilde começo, dos pequenos começos. Olha lá, tá pequenininho. Irmãos, o cara vai estudar, né? O cara estuda, aí ele vai ver falar aqui com o pastor Eric, a gente está nessa trajetória dos estudos, né? Os caras estudam, ele olha para o conteúdo que ele tem que estudar e, meu Deus, estudei tão pouco, será que vai dar certo, né? Seja fiel nos humildes começos. Vai dar certo? Vai, em nome de Jesus, já deu certo. Mas vamos para o último princípio. Diga não à inveja. Um dos maiores bloqueadores de prosperidade é a inveja, irmãos. E aqui, o que é inveja, né? Pastor, tem gente que está travado, que o bicho é invejoso. Ele fica olhando para a vida dos outros, para a conquista dos outros, em vez de ele focar no desafio dele. Irmão, isso está ligado à prosperidade. E pessoas que têm prosperidade, elas não estão olhando para a vida dos outros, não. Tu vai lá no meio da pobreza, sabe a menina é uma fuxicagem velho doida que o caboclo fica, pelo amor de Deus, mano, vai lavar uma louça, vai varrer uma casa. Jesus, vai lavar uma roupa, mano, pelo amor de Jesus, vai capinar o quintal. Aí, cara, o que é inveja, né? Inveja é desgosto pelo bem e felicidade do outro. É o desejo violento de possuir o bem alheio. É um negócio muito feio, né? E ninguém gosta, né? Mas a inveja é um negócio lá do Éden, de Adão, da velha criatura, do velho homem, que a gente tem que combater. E assim, é um negócio que a gente não gosta de tratar, mas que tem que ser destruído. Amém? Olha o que ele diz aqui, o invejoso. O invejoso sempre tem pensamentos negativos acerca de quem prospera. E impede, e esse pensamento negativo de quem prospera impede que o invejoso possa alcançar a prosperidade e o sucesso financeiro. Vamos lá, exemplo. Acabou, comprou um carro, uma casa. Aí o invejoso, fulano comprou outro carro melhor. Isso aí, né? O fulano comprou, foi o outro melhor. E ele está gerando bloqueio, porque ele não consegue celebrar a conquista do outro. E ele está bloqueando a conquista dele. Entendeu? Porque ele está negativo, ele está depreciando a conquista, irmão. Quando eu vejo alguém comprar um carro, eu fico muito feliz, que eu digo, vai estar chegando o meu novo. Fico muito feliz. E aí existe, queridos, olha só,
Ah, o fulano comprou uma casa. Mas a casa lá no condomínio tal é mais bonita, é mais luxuoso. Não, irmão, parabéns. Cada bem que a pessoa adquire tem por trás daquilo tudo ali um preço de muito trabalho, de muito empenho. É ou não é? Até o ladrão, irmão, para ele conquistar algo, ele tem que ser um ladrão meio doido. Eu digo, meu irmão, não defendo ladrão, não. Ladrão é bicho desgraçado mesmo. Mas o cara diz, não, eu vou entrar pro tráfico. Meu irmão, tu vai ser traficante, tu pensa que coisa é? Eu assisti o Pablo, eu assisti tudinho. Eu não queria não, daquele jeito não. O cara bilionário não pode fazer uma viagem, tem que ver toda hora se escondendo igual rato. O rato ainda se esconde, ele não tinha, né? Eu digo, tu é doido, não é você traficante nada, nem ladrão, você é de direito. Acho uma burrice, né? Você é ladrão. Aí o cara rouba aqui e parece que é uma coisa. É a lei da semeadura, né? Tudo que o homem, o pastor Xavier pregou domingo passado, tudo que o homem semear, isso também ele ceifará. Eu não faço mal a ninguém, irmão. Que eu tenho medo dessa lei. E tem gente que é maligna, né? Que persegue, que maltrata, que faz o mal. Eu digo, meu irmão. Aí de repente, pum, um câncer. Pum, o coração está comprometido. É tanta malignidade. Mas vamos para a inveja aqui. São impedidos. Os invejosos, olha aqui a Bíblia, o que é que a Bíblia fala? Os invejosos são impedidos de obterem o que desejam. Olha Tiago capítulo 4, versículo 2. Tiago capítulo 4, versículo 2. Diz, cobiçais e nada tendes. Matais, aí ele diz, e invejais e nada podeis obter. Invejais e nada podeis obter. Está ali mesmo travado. E outra que ele diz aqui, o invejoso não herda o reino dos céus. Ele diz lá em Gálatas 5, 21, a obra da carne, inveja. Lá no final ele conclui, não herdarão o reino dos céus. E aí tem mais aqui, são provocadores. Cara, o invejoso, olha lá versículo 26 de Gálatas 5, 26 agora. Olha o que ele diz aí, não nos deixemos possuir de vanglória, procurando uns aos outros, tendo inveja, provocando, né? Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Olha só, irmãos. Ele é provocador, o cara que é invejoso. Onde ele está, irmão, tem confusão, tem briga. É ou não é? Porque ele está sempre falando, ó, o fulano ali, tocando aquela música ruim, aquela música negativa. E aí provoca a inveja, sempre sabe, falando mal. Existe esse tipo de pessoa, queridos, sempre está provocando. Chega aí, ei, fulano, olha ali, o fulano ali, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Sempre com esse jogo de provocação, jogando um contra o outro. O invejoso tem esse espírito de provocação. Mas aqui não tem nenhum invejoso, amém? Aqui só tem gente que a gente vai... Estou falando da doença, mas eu vou falar da cura, que curou a minha vida, que curou aonde eu passo. Essa cura é bíblica, é poderosa. E a gente tem às vezes que... eu duvido, cara, rapaz, eu confessar meu pecado, eu me converti e Deus me restaurou da inveja. Ninguém fala. Deus me libertou da gula, irmão. Eu era um guloso. Ninguém fala. Mas são pecados que impedem lá na obra da carne de possuir o reino. É ou não é? Mas aí, queridos, olha só. São impedidos de crescer na graça. O invejoso é impedido de crescer na graça. 1 Pedro 2, capítulo 2, versículo 1 e 2. Estou encerrando. Despojando-vos, portanto. Estou encerrando ainda não. Ainda tem, agora que eu vi aqui, tem um tópico que é 10 tópicos, pelo amor de Deus. São impedidos de crescer na graça. 1 Pedro 2, 1 a 2. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicência. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja
dado crescimento para a salvação. Irmãos, olha aqui para mim. Eu já falei aqui sobre o cristão carnal, amém? O homem natural, alheio às coisas de Deus. O cristão carnal, ele tem essas maledicências, a inveja, sabe? Mas o cristão maduro, que ele é mergulhado no Espírito, ele já não tem mais. Ele cresce na graça, na revelação de Deus, no propósito de Deus, em servir os irmãos, amém? E aí, é isso que Deus quer para cada um de nós. Vamos ver agora para a gente ir para a parte final, que ainda não é o final. Os invejosos da Bíblia. Eu vi uma vez, irmãos, uma palavra do Cash Luna. Quantos conhecem Cash Luna? Ele falando, é um grande pastor da Guatemala. A igreja dele parece um shopping center, irmão. Coisa de primeiro mundo e feita por voluntários. Só para ter uma ideia, dentro da igreja dele tem estrutura de um hotel 5 estrelas para receber as pessoas nas conferências que ele faz. Os pastores de outros países. E aí ele falando sobre a inveja. Diz que o mundo, olha aqui para mim, a igreja é tão carnal, irmão. Não é a IEV não, falando da igreja do Senhor Jesus. Que o mundo sabe celebrar o melhor não sei de quê, o melhor não sei de quê, o Oscar não sei de quê. Mas a igreja não sabe celebrar. Aí ele foi para a Bíblia e deu esses exemplos aqui de invejosos na Bíblia. Aí ele, quem invejou José? Foi os filisteus, saduceus? Não, foi os irmãos dele. Quem invejou? É o microfone, será? É esse aqui? Não. Quem invejou Jesus? Foi os romanos? Os gregos? Foi o seu próprio povo. E aí, vamos ver aqui, ó, alguns invejosos, né? Ele diz aqui, ó. Quem matou Abel? O irmão dele, Caim. Às vezes a inveja está dentro da nossa casa. E a casa não vai para frente porque está um invejando o outro. É ou não é? Em vez de um apreciar, celebrar o sucesso do outro. Dizer, vai que tu vai conseguir. É o meu irmão, tu tem condição não, mano. Tu não vai conseguir, cara. Com inveja. Abel foi lá e deu uma oferta e o Caim ficou com inveja e Deus disse, essa oferta aqui me agradou. Aí agora veio Caim mordido, ei. Pô, foi lá o primeiro homicídio. Tem até um meme, diz que o primeiro assassinato na terra, né? Foi Abel. Abel estava lá esperando quem é que vinha depois dele. Mas irmãos, estudando direito penal, os maiores crimes, queridos, aconteceram em pessoas que conheciam a Deus. O cara matou o irmão dele. E o que tem de família sendo destruída por causa de inveja, de questão da inveja, né? Mata, assassinato. Digo, invejoso é assassino. Sonhos de projetos. Então Caim matou Abel. Os filhos de Labão, aí a Bíblia lá, Gênesis 3, Gênesis 31, de 1 a 3, bota aí, está? Gênesis 31, Gênesis 31, de 1 a 3. Então, ouvia Jacó os comentários dos filhos de Labão, que diziam, José se apossou de tudo que era do nosso pai, e do que era de nosso pai, e do que era de nosso pai, juntou ele toda esta riqueza. 2. Jacó, por sua vez, reparou que o rosto de Labão não lhe era favorável, como anteriormente. Cara, as pessoas mudam, é ou não é? Aí Labão ficou, os filhos com inveja, e Jacó adquiriu riqueza, foi trabalhando, irmão. Sendo protegido, o salário de Jacó era protegido pelo próprio Deus. Jacó trabalhou de graça 14 anos, era ou não era? 7 anos foi enganado, depois mais 7 anos por Raquel. E aí o Labão, que está sendo o tratamento de Deus na vida de Jacó,
mudava o salário dele para prejudicar ele, Deus ia e prosperava ele. Mas assim, irmãos, diga, o invejoso, é triste ele, ó. O irmão de José, né? Ficaram com inveja de José, já falei aqui. Sambalate ficou com inveja de Neemias. Neemias estava lá fazendo uma grande obra, né? E os principais sacerdotes, Marcos 15, 10. Esse último texto aí eu vou para a conclusão aqui. Marcos 15, 10. Marcos 15, 10. Pois ele bem percebia que por inveja os principais sacerdotes lhe haviam entregado. Olha aqui, queridos. Jesus estava perante Pilatos. E Jesus percebeu, me entregaram por inveja. Que Jesus virou uma grande liderança religiosa. Mas Jesus não veio ser um líder religioso. Jesus veio ser o Salvador. Mas ele percebeu a inveja dos principais sacerdotes. E aí ele disse, olha, estão me entregando por causa da inveja. Mas só que ele estava acima desse patamar humano. Ele estava para realizar a obra da redenção. E para encerrar agora a conclusão, como que eu vou ser livre se porventura tiver esse vírus da inveja? Romanos 12, 15, ele diz, alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. E eu concluo fazendo a seguinte afirmativa, né? Chorar com os que choram, irmão, todo mundo chora. Quando o cara está doente, lá, quando o cara está desempregado, sem ter condição de comer, todo mundo chora. É ou não é? É a nossa tendência, ter compaixão. Mas, irmão, se alegrar com os que se alegram é o segredo de vencer esse espírito de inveja. Amém? Meu irmão, parabéns pela tua conquista. Parabéns, você teve resultado. Celebre. Amém? Eu tenho praticado isso faz muito bem. Quando você celebra a conquista das outras pessoas, você é celebrado, sabia? Pessoas gostam de você. Quando tu não consegue, o cara vai contar a bênção dele, a realização, o feito dele, você não ouve, você não dá nem aí. O cara diz, pô, esse cara é muito chato, ele só quer a vida dele, né? Mas quando você vê alguém querendo compartilhar algum feito, alguma realização, celebre, diga, se alegre com os que se alegram. Irmão, o verdadeiro amigo, vou falar aqui uma coisa que parece meio sem sentido, não é aquele que vai te visitar no hospital, não é aquele que vai lá te dar uma cesta básica quando tu está em aperto financeiro. O verdadeiro amigo é aquele que celebra o teu sucesso. É aquele que aplaude você nos teus feitos. Amém?